Olá, bem-vindos ao canal Pura Matemática. Eu sou o professor Jaime e hoje eu vou falar de limites no infinito envolvendo funções trigonométricas, exponenciais e logarítmicas, além de resolver alguns exemplos. Vamos começar resolvendo limites envolvendo radicais. Limite quando x tende a mais infinito de raiz de 2x² mais 3x menos 2 sobre 3x² mais 4x mais 5. Nós vimos lá nas propriedades dos limites que o limite ele pode entrar dentro de uma raiz. Então, o limite de uma raiz é a raiz do limite. Então a gente vai escrever raiz de limite quando x tende a mais infinito de 2x² mais 3x menos 2 sobre 3x² mais 4x mais 5. E esse limite agora é o limite de uma função racional, quando x tende a mais infinito. Nós vimos também que esse limite é simplesmente o limite dos termos de maior grau dos polinômios do numerador e do denominador. Então vai ficar limite quando x tende a mais infinito de 2x² sobre 3x². Simplificando o x², fica dentro da raiz limite quando x tende a mais infinito de 2/3. Limite de uma constante é a própria constante. Então isso dá raiz de 2/3, ok? Próximo exemplo, limite quando x tende a mais infinito de raiz de 2x² menos 3x sobre 4x menos 1. Se a gente fosse calcular direto o limite, colocar o limite dentro da raiz no numerador e calcular o limite do denominador, nós vamos chegar em infinito sobre infinito. Isso não nos diz muita coisa, não nos dá um padrão para essa função, não nos diz para onde ela está tendendo, se ela vai para um número, se ela vai para mais infinito, se ela vai para zero. Então a gente vai ter que fazer uma abordagem um pouquinho diferente aqui. O que nós vamos fazer? Eu vou colocar o x² em evidência dentro da raiz, no numerador, e o x em evidência no polinômio do denominador. Então vai ficar raiz de x² vezes 2 menos 3 sobre x, dentro da raiz, no numerador, né? Sobre x vezes 4 menos 1 sobre x. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Então, no numerador, eu vou ter uma parcela raiz de x². Só que raiz de x² é módulo de x. Então, vai ficar limite, quando x tende a mais infinito, de módulo de x vezes raiz de 2 menos 3 sobre x. E o denominador repete, x vezes 4 menos 1 sobre x. Agora, o nosso limite é de x tendendo a mais infinito. Se x tende a mais infinito, quer dizer que x é positivo. Então eu posso trocar o módulo de x por mais x. Módulo de x, lembrando, é a função que vale x se x for positivo e menos x se x for negativo. Como x vai para mais infinito nesse limite, quer dizer que x é positivo. Logo, módulo de x é mais x. Então vai ficar limite quando x tende a mais infinito de x vezes raiz de 2 menos 3 sobre x dividido por x vezes 4 menos 1 sobre x. Simplificando o x, vai sobrar limite da raiz de 2 menos 3 sobre x dividido por 4 menos 1 sobre x. Aquelas frações vão para zero, porque o denominador está indo para infinito, então vai sobrar raiz de 2 no numerador e 4 no denominador. Portanto, esse limite é raiz de 2 sobre 4. Agora, o comportamento no infinito de funções trigonométricas, começando pelas funções seno e cosseno. As funções seno e cosseno, elas ficam oscilando entre menos 1 e mais 1, tanto quando x cresce indefinidamente, quanto quando x decresce. Portanto, essas funções não têm um limite quando x vai para mais infinito ou menos infinito. Isso porque elas ficam oscilando. Não dá para dizer elas estão tendendo a mais 1, estão tendendo a menos 1 ou 0. Elas ficam oscilando entre esses valores infinitamente. Tá? O mesmo vale para as funções tangente e cotangente. Elas também ficam oscilando de menos infinito a mais infinito. Elas não tendem, não se aproximam de nenhum valor conforme x aumenta ou x diminui indefinidamente. O mesmo para funções secante e cossecante. Elas também não tendem a um valor definido. Elas ficam variando de 1 a mais infinito na parte de cima
e de menos 1 até menos infinito na parte de baixo. Logo, as funções trigonométricas não têm um limite quando x tende a mais infinito ou menos infinito. Agora, o comportamento de funções exponenciais. Uma função exponencial ela pode ter sua base maior do que 1 ou sua base entre 0 e 1. Isso vai determinar se a função exponencial é crescente ou decrescente. Se a sua base for maior do que 1, então a função exponencial ela é crescente, como no exemplo ali, f de x igual a elevado a x com a maior do que 1. Nesse caso, nós temos que a função f de x tende a mais infinito, quando x tende a mais infinito, e por outro lado, o limite da f de x quando x tende a menos infinito vai para zero. Olhando para o gráfico, quando x diminui, quando x tende a menos infinito, a função está se aproximando do eixo x, ou seja, ela está tendendo a zero. Ainda, lembra das assíntotas horizontais que nós vimos? O eixo x, ou a reta y igual a zero, é uma assíntota horizontal para a função exponencial. A mesma coisa se a função for decrescente, ou seja, se a sua base estiver entre 0 e 1. Quando x tende a mais infinito, a função vai para zero. Olhando pelo gráfico, conforme x cresce, a função está se aproximando cada vez mais do eixo x. E se x tende a menos infinito, a função exponencial a na x, com base entre 0 e 1, vai para mais infinito, conforme a gente pode ver no gráfico ali. Em relação à função exponencial, existe uma função exponencial bem importante, que é a função de base e, onde e é o número de Euler. Ele é aproximadamente 2,71. E ele é obtido da seguinte forma: ele é o limite, quando x tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Esse limite vale e, tanto quando x vai para mais infinito, quanto quando x vai para menos infinito. Ao lado nós temos o gráfico da função 1 mais 1 sobre x elevado a x, mostrando que quando x vai para mais infinito ou quando x vai para menos infinito, essa função está tendendo ao número e, número de Euler. Agora, o comportamento de funções logarítmicas. A função logarítmica, ela também pode ser crescente ou decrescente, dependendo da sua base. Por exemplo, log de x na base a com base a maior do que 1, vai ser uma função logarítmica crescente. Nesse caso, nós temos os seguintes limites. Limite quando x tende a mais infinito, f de x é mais infinito. Já quando x tende a zero pela direita, a função vai para menos infinito. Nota que essa função logarítmica ela está definida apenas para valores positivos de x, estritamente positivos de x, aberto em zero até mais infinito. Então, por isso, ali o limite quando x tende a zero pela direita. Tá? E se a função logarítmica for de base entre 0 e 1, ela vai ser uma função logarítmica decrescente. Nesse caso, nós temos que o limite quando x tende a mais infinito é igual a menos infinito, e o limite quando x tende a zero pela direita é mais infinito, como a gente consegue ver pelo gráfico ao lado. Também nós temos uma função logarítmica importante que merece um destaque, é a função de base e, tá? Que seria a função inversa da exponencial de base e. A inversa da função e na x seria a função log de x na base e, que também ela é indicada por ln de x, o logaritmo natural de x. Quando aparecer ln de x, isso significa logaritmo de x na base e. A base e, lembrando, é uma base maior do que 1, já que e é aproximadamente 2,71. Ali nós temos o gráfico de ln de x, que tem o mesmo comportamento do gráfico de uma logarítmica com base maior do que 1. Ou seja, quando x vai para mais infinito, a função ln de x vai para mais infinito, e quando x tende a zero pela direita, a função ln de x vai para menos infinito. Ok? Por hoje era isso. Até a próxima aula.